boa noite, meus amados irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu gostaria nessa noite de falar algo com os irmãos. Algo que é de extrema importância para que nós possamos entender o quanto é importante que nós venhamos a estudarmos a palavra do nosso Senhor, nosso Deus. E eu quero contar uma historinha para vocês enquanto eu estou parado aqui com o carro. Existia um jovem chamado Gabriel. E esse jovem, ele era completamente apaixonado por aeronaves. Era um garoto que todos os dias ele ficava na janela de sua casa, olhando para ver se via alguma aeronave passando no céu. E todas as vezes que ele via uma aeronave, ele ficava muito feliz. E ele começava a observar aquela aeronave até que ela sumisse por entre as nuvens ou desaparecesse no horizonte. Esse garotinho, ele tinha uma coleção imensamente grande de pequenas aeronaves miniaturas, e ele cuidava dessas aeronaves com muita delicadeza, com muito cuidado, com muito zelo. Tamanho era o amor que ele tinha pelas aeronaves. E um determinado dia ele estava passando pelas ruas da sua cidade. Ele era um garoto muito jovem, muito pequeno ainda, mas ele tinha ido comprar alguma coisa para sua mãe na rua, e ele passa por uma pequena livraria, antiga, e ele encontra ali na vitrine uns livretos. E o que chamou a atenção dele é que ele encontrou um livretinho na livraria, bem na vitrine, que chamou a sua atenção. Dizia assim o texto do livreto: aprenda a pilotar uma aeronave em 7 passos fáceis. E aquilo chamou muito a atenção dele. Ele ficou observando aquilo por alguns minutos, e quando ele olhou o valor, ele viu que era um valor completamente irrisório, um valor assim muito baixo do que normalmente se é cobrado por um livreto. E ele ficou muito feliz. Então ele pegou e comprou aquele livretinho e partiu dali, e ele pensou: para que eu possa ter maior emoção ao ler esse livreto, eu irei até o aeroporto aqui perto de casa. Então ele se dirigiu até o aeroporto, e lá chegando ele se deparou com uma pequena aeronave, um pequeno jatinho, não muito novo, mas também não muito velho. E ele adentrou naquele jatinho, porque coincidentemente a porta estava aberta. Quando ele entrou no jatinho, então, ele se assentou ao banco do piloto e começou a ler. E quando ele leu a primeira informação, o título da primeira lição era: vire a chave e ligue o motor. E no livretinho tinha foto de onde encontrar o local de colocar a chave. E coincidentemente ele foi tateando, observou, e a chave estava exatamente no local. O piloto havia esquecido a chave ali. Então ele pega e ele vira a chave, e o motor da aeronave ronca com aquele barulho ensurdecedor e lindo para aquele jovem. Então, logo em seguida, ele parte para a segunda lição. E a segunda lição diz: mova os pedais e direcione a aeronave para a direção desejada. Busque conduzir a aeronave até o início da pista. Aí vinha a lição 3. Para que a aeronave se mova a alavanca à sua direita. E ele foi fazendo tudo conforme os passos que o livreto conduzia. E ele foi direcionando a aeronave, e a aeronave no início da pista. Então, quando ele chega na aeronave no início da pista, vem a próxima lição que diz: empurre a alavanca para que a aeronave pegue velocidade. E logo em seguida, puxe o volante para a sua cintura. Dessa forma, o avião levantará voo. E ele vai seguindo os passos. O quarto passo dizia, ensinava quais eram os conceitos da aviação. O quinto passo ensinava como que eram os sinais que eram transmitidos entre a aeronave e a torre de comando. E vinha o sexto passo e o sétimo passo, e então ele já estava conduzindo a aeronave perfeitamente. Ele estava conduzindo a aeronave de uma forma esplêndida. Mas, ao passar de alguns minutos, algumas horas na verdade, ele estava tão feliz que ele deixa o manual de lado.
Então ele começa a pilotar e depois de algumas horas a aeronave acende uma luzinha dizendo que o combustível estava acabando. Quando ele percebe que o combustível estava acabando, ele se recorda de que ele ainda não tinha lido como fazer para que a aeronave pousasse. Então, ele pega o livretinho novamente, ele começa a ler e ele se desespera porque ele não encontra nenhuma informação de como pousar a aeronave. Porém, ele, ao levantar os olhos, pedir ajuda a Deus, se acalma e ele vai na última folha do livreto. E na última folha do livreto está dizendo: para aterrissar entre parênteses. Então ele respira fundo, agradece a Deus e volta a olhar para o livreto. Mais abaixo da informação para aterrissar, tinha uma outra informação que diz: para aterrissar, compre o segundo manual, o volume 2, o segundo volume. O que nós aprendemos com isso? A nossa vida espiritualmente é igualmente a isto. Quando nós pegamos a Bíblia, que é a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor, nós começamos a nos alimentar dela, a ler, a buscar o entendimento da palavra do Senhor, é como se fosse o manual da nossa vida. Nós deslanchamos, nós alçamos voo, nós entendemos como devemos proceder para conosco, para com o próximo. Nós não cometemos erros, porque nós seguimos a palavra do Pai. Mas o nosso erro é que muitas das vezes achamos que somos sábios demais, que aprendemos tudo o que tínhamos que aprender, que a partir daquele momento somos autossuficientes. E aí, nós percebemos no momento mais difícil, de que nós ainda temos muito que aprender, de que não somos nada sem Cristo Jesus, de que não devemos largar o manual da nossa vida, que é a Bíblia Sagrada, nunca e jamais deixar de lê-la. Devemos lê-la 2, 3, 4, 5 vezes, 10 vezes, 30 vezes, 1000 vezes. Porque enquanto mais nós lermos, enquanto mais meditarmos e orarmos, mais intimidade e profundidade teremos com o nosso Pai. O Espírito Santo é o avião que nos direciona. A palavra do Senhor é o manual que devemos ler o tempo todo. E nós somos o Gabriel, a criança da nossa história. Nós não podemos deixar de ler a palavra do Pai e nem de buscar no Pai a direção para nossas vidas. Assim, saberemos voar e também saberemos aterrissar. Saberemos como é a hora de seguir em frente, saberemos quando é a hora de parar e de voltar atrás e de corrigir os nossos erros. E saberemos então retomar ainda mais fortes, baseados na palavra, no amor e na esperança, que só pode vir de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que essa história possa tocar o teu coração e te ajudar a ter forças para cada dia ler mais a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão. Meu nome é Pastor Patrick Vieira e eu convido você a estar conosco na nossa congregação, Igreja Comunidade Evangélica Renovar, Pastor João Roberto e Pastora Rayane, na Rua Velha, Vila Bela Vista, Rio de Janeiro, no Rio das Pedras. Cultos, quartas-feiras, 20 horas, domingo às 19 horas, Escola Bíblica Dominical, segunda às 20 horas também. Acompanhe-nos nos nossos canais. Ministério Ministrando a Palavra é o nosso canal secundário, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, e o nosso canal primário, Igreja Comunidade Evangélica Renovar, em todas as redes sociais. Nós aguardamos por você. Que Deus te abençoe.